Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Já, irmão, sem perca de tempo, Josué, capítulo 14. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Josué, capítulo 14. Amém? Aleluia. Vamos ler o versículo 8, 14 e 8 de Josué. Amém? Glória a Deus. Culto da família, né? Projeto do Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor tem algo especial para nós. Amém? Eu não vou ser demorado, vou ser breve, irmãos, porque eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou diz amém? Diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Amém? Pode sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. E aplaudir o Senhor, porque Ele merece, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu confesso aos irmãos que, particularmente, irmãos, eu nunca preguei esse texto, mas o Senhor começou a tocar no meu coração durante a semana essa palavra, e eu falei, eu quero ser fiel ao Senhor. Amém? Porque quando Deus, irmãos, Ele começa a tocar em nós alguma coisa, é porque com certeza Ele tem algo para fazer na vida de alguém. Amém? Quem aqui já está se sentindo idoso aí, levante a mão. Amém? Bem poucos, mas nós já estamos, para lá. E para você, diz que tem 51 motivos da pessoa se sentir idosa. Uma delas é quando dói tudo, né? E o que não dói não funciona mais. É mais ou menos dessa forma. Amém? Outra coisa é quando o cidadão senta numa cadeira de balanço para se balançar e já não balanga mais também. Está crocante, amém? Então já está ficando idoso, dizem alguns por aí, né? E esse personagem da Bíblia, irmãos, nós estamos falando de um personagem que ele tinha 85 anos, amém? Mas ele disse a Josué, Josué, eu sou aquele mesmo homem com a mesma força e a mesma vontade de quando eu recebi a promessa que eu tinha apenas 40 anos, amém? E a promessa foi em que a terra que ele pisasse seria dele. Quem crê que Deus tem promessa para você, levante a tua mão e adore o Senhor nesta noite, amém? Já dizia o pregador lá dos anos 90, crente pentecostal que não faz barulho, ele veio com defeito de fabricação, amém? Então o crente pentecostal, ele é barulhento, ele tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque quanto mais você mandar glória daqui para lá, mais bênção o Senhor manda de lá para cá, amém? E essa história conta, irmãos, que Moisés mandou 12 homens espiar a terra de Canaã. 10 daqueles homens voltaram, e eles derreteram o coração do povo com um monte de fake news, um monte de mentira. Olha, e Josué e Caleb, no entanto, eles continuaram fiel a Deus, naquele propósito que eles tinham certeza que Deus entregaria aquela terra na mão do povo de Israel. E ele disse, olha, meus irmãos derreteram o coração do povo, mentiram, mas eu fiquei fiel na promessa do Senhor, amém? Eu fiquei fiel, e quantos que estão aqui que você ainda continua fiel na promessa do Senhor na sua vida? Eu poderia dizer quantos que estão aqui que você é um crente Caleb que está esperando a promessa do Senhor. Irmão, se nós colocássemos dessa forma, atravessaram o Mar Vermelho, lá estava Caleb.
tocou na água com uma madeira, a água estava amarga, a água ficou doce para beber. Tocou na rocha, lá ele estava, mas sempre no anonimato, ele não aparecia. De repente Josué foi consagrado, foi colocado diante do povo, e ele continuou lá no lugar dele. Alguns falam assim, que você precisa ser visto para ser lembrado. Para Deus é diferente, você não precisa ser visto, porque Deus, ele não esquece de você, e a promessa dele está sobre a tua vida. Glorifica o Senhor nesta noite. Aleluia. Irmãos, eu nunca vi na história, no tempo que eu estou no Evangelho, o Senhor prometer alguma coisa para alguém e ele não cumprir. Tudo quanto o Senhor, ele promete, ele cumpre. Ele não diz que hora, que mês, que ano, mas se ele prometeu, ele cumpre. Amém? Aleluias. Tem promessa que o Senhor prometeu quando eu era criança, irmãos. Eu já estou com 50 anos. Agora que as promessas do Senhor, elas começaram a chegar. Mas o que o Senhor promete, ele cumpre. Amém? O que o Senhor, ele promete, ele cumpre. Eu fui para a obra, irmãos, eu tinha 18 anos. Eu dediquei a minha vida na obra do Senhor. Eu cheguei aqui em Joinville há 14 anos atrás. Eu não tinha nada, e o Senhor tinha dito em um certo culto que o Senhor ia me abençoar, que o Senhor ia prosperar, que o Senhor ia preparar uma casa, que o Senhor ia me dar condições. Eu tinha comprado um carrinho velho, fui lá na igreja contar a benção. Aí a irmã disse, não, irmão, não se contenta com esse não, Deus tem melhor. A condição era impossível de acreditar, mas começaram a chegar as promessas do Senhor, e aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, ele vai cumprir em você. Amém? Irmãos, eu não sou sensacionalista nem emocionado. Amém? Eu sou alguém que confia e crê num Deus que eu prego, num Deus que tem poder para fazer maravilhas. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Passou-se o tempo, de repente, irmãos, se reuniu o povo lá e falaram, olha, vamos fazer um sorteio aqui para nós. Aí, irmãos, Caleb disse, não, para aí, sorteio não, eu tenho promessa. O homem de Deus, o servo de Deus, Moisés, ele prometeu, ele falou que se eu conseguir cumprir a minha tarefa, a terra em que eu colocasse os meus pés, ela seria minha. Era a terra de Hebrom, onde havia homens, irmãos, gigantes, e ele disse, não tem problema. Falaram para ele, olha, os homens lá são gigantes. Ele falou, não tem problema, eu vou expulsar eles no nome de Jesus, mas aquela terra é minha, porque o Senhor me prometeu, e se o Senhor promete, ele cumpre. Amém? Talvez, irmão, você está orando há tanto tempo pelo seu esposo. Não faz nem 45 anos, mas você está orando. Quem sabe você está orando pelo seu filho. Quanto mais você ora, parece que mais pior fica. Amém? Eu vou contar uma experiência para os irmãos aqui. Há 3 anos atrás eu fui viajar para o Mato Grosso. Aí Deus usou o pastor Benjamin. Tem um irmão aqui que urgentemente Deus precisa abrir uma porta para você. Eu vim correndo, eu falei, maravilha, agora sim Deus vai abrir a porta. Quase 30 mil de dívida, carro atrasado. Eu peguei uns orçamentos na praia de umas casas para fazer, deu problema. Aí eu fui levar meu pai para Rondônia. Quando eu cheguei, irmãos, na fazenda Rio Grande, onde meu pai mora, fui na igreja com ele. Lá vem a revelação, Deus vai abrir uma porta para o irmão aqui. Eu falei, confirmação, Deus bom, Deus maravilhoso. Aí eu parti, irmãos, para o Mato Grosso. Quando eu cheguei lá em Porto Velho, lá vem outra revelação, olha, Deus vai abrir uma porta para um irmão aqui. Aí eu falei, não, mas já Deus me revelou 2 vezes, não é eu. Aí um levanta a mão, outro levanta a mão, outro levanta a mão. Aí o irmão me cutucou, eu levantei a mão. É você, irmão, a porta é grande, a vitória é grande. Eu falei, que benção, é Deus confirmando. Quando eu cheguei de volta, Deus usou o pastor Luciano. Irmão, essa porta, ela demorou, irmãos, praticamente uns 3 anos para ela chegar. Amém? Mas ela chegou.
Ela chegou, as dívidas acabou, a situação ruim foi embora, a vitória veio, a bênção chegou na minha vida, e assim eu tenho certeza que a bênção vai chegar na sua vida também. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor está aqui nesta noite. E Ele vai cumprir promessa na sua vida. Ele vai cumprir promessa na sua vida. Irmãos, pensa só. 85 anos, né? Eu estava falando esses dias, irmãos, eu não sei se o pastor passou por isso, mas eu acho que a maioria das pessoas, ele passa pelaquela chamada crise da meia-idade. Quando eu fiz ali, irmãos, 48 anos, estava chegando aos 50, deu um desespero, irmão, não dormia mais nem de noite. Aí alguém falava assim, mas você dorme tão pouco? Eu falo, a vida passa muito rápida. Eu estava dormindo pouco, com medo que a vida passa rápida. Aí, irmãos, eu entrei no mercado, lá um senhor, vi que ele estava tudo enrugadinho, ali parecia um maracujá de gaveta. Aí ele fala, André, acabei de trocar um carro, comprei um carro novinho. Eu falei, quantos anos o senhor tem? Ele falou, eu tenho 81. Eu falei, mas olha, o homem com 81 está comprando carro, e eu estou aqui pensando que vou morrer. Como que pode um negócio desse, sendo que eu estou na presença do Senhor, o dono da vida, aquele que cumpre promessa, aquele que realiza sonho, aquele que dá vitória para o seu povo. É nesse Deus que nós confiamos aqui nesta noite, e Ele está aqui para dar vitória para nós. Amém? Eu não sou muito de pregar autoajuda, irmãos. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: confiar num Deus que faz milagre. Amém? Aleluias. Pastor Benjamin conhece um pouco da nossa caminhada. Quando ele chegou na igreja, eu acredito que meu pai já estava começando o trabalho de cooperador. Mas, irmão, pensa num lar destruído. Pensa num homem bêbado, alcoólatra, que quando ele saía para beber, ele dava cachaça, cerveja até para os cavalos. Voltava tudo bêbado para casa, até os cavalos voltava bêbado. Irmão, era uma luta terrível. Chegamos aqui em Joinville, irmão, não tínhamos nada. A gente ia já falei isso aqui, irmão, a gente ia na curva do Nereu, catar algumas coisas para comer. O que tinha lá era só cebola, o que dava para aproveitar era cebola. Aí era torta de cebola, era mingau de cebola, era sopa de cebola, era só cebola. Mas não morremos, estamos aqui, e a promessa do Senhor chegou para toda a minha família. Quando meu pai aceitou a Jesus, quando ele veio para o Evangelho, Deus começou a trabalhar, Deus começou a limpar. A macumba foi embora, as lutas foi embora, a cachaça foi embora, o desperdício de dinheiro acabou, e Deus começou a abençoar toda a minha família, e hoje toda a minha família está na presença do Senhor. Aleluias. E é por isso, irmãos, que eu me empolgo quando eu venho falar das promessas do Senhor. Porque o Senhor, irmão, não estou falando aqui que você vai ficar rico. Pode acontecer, pode haver uma viravolta aí, de repente, do nada, você criar alguma coisa e enricar, amém? Louvado seja Deus. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo para você, que no teu limite, no teu possível, Deus não vai deixar faltar nada. Aleluia. Se você é fiel. Eu tenho um amigo meu, faleceu agora esses tempos, irmão. E a gente tinha um outro amigo em comum que era da igreja. Esse meu amigo que faleceu, na época ele não era da igreja. Aí tinha um irmão que congregava comigo, o irmão Diácono Petrúcio. Ele ganhava um salário mínimo, irmão. O trabalho do lugar onde eu morava lá, eu era cortar cano, era trabalhar na prefeitura. Então mais ou menos 50% da cidade trabalhava na prefeitura. Aí a metade trabalhava na cana e o resto vivia de Bolsa Família. Era mais ou menos isso. E aí esse irmão Petrúcio, ele passava todo dia de meio-dia para ir para casa, e ele ia para o açougue comprar carne. Ele ia comprar carne todo dia. E esse rapaz, ele tinha uma vida mais ou menos estável, uma casa boa, tal.
ele tinha chegado do Portugal, tinha feito uma casa boa, enfim, e ele falava assim: rapaz, como é que pode? Eu não consigo comer carne todo dia, o Petrúcio passa todo dia no mercado, o que é isso? Eu falei: sabe o que é? Essa palavra que Josué falou aqui, ó, os outros se derreteram o coração do povo, preocuparam o coração do povo. O presidente não presta, o governador não presta, o prefeito não presta, nós não sei o que, o negócio está difícil, tem desemprego. Deus do céu, o que vai acontecer? O que ele falou? Eu preferi continuando ser fiel a Deus. Aleluia. E o irmão Petrúcio era fiel a Deus. Todas as pessoas do trabalho dele falavam: olha, quando ele recebe, ele já separa o dinheiro dele, que não é dele, que é da igreja, num outro bolso. Ele fala: esse eu posso gastar, esse eu não posso. E é por isso que Deus abençoava. Agora vai querer contar a história para mim dar dízimo na igreja? Não, pelo contrário. Eu estou contando bênção do céu mesmo. Se você quiser dar dízimo, dá. Se não quiser, o problema é seu. Mas o que nosso Deus faz com aqueles que é fiel é coisa tremenda. Amém? O que Deus faz, irmãos, é tremendo. Aleluia. E Ele está aqui nesta noite para abençoar você. A gente escuta de tudo, irmão. Hoje, irmão, mesmo nas coisas que está difícil aí, R$50 um quilo de carne, R$50 um pacote de cimento, as coisas estão tão difíceis. Então, irmão, tudo que você mais ouve é coisas negativas. Ai, que está difícil, que está isso, que está aquilo, aquele outro. Mas aquele que teme ao Senhor e serve ao Senhor, ele está construindo. Aleluia, ele está comprando roupa nova, ele está trocando de carro, porque a confiança dele, irmão, não é no governo, não é em nada. A confiança dele é no Senhor. Quem ainda aqui confia no Senhor, levante a tua mão. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Diz para o Senhor aí: Senhor, eu quero a minha herança que eu tenho direito, porque o Senhor, Ele tem herança para dar para você. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Como Deus é maravilhoso, né? Irmãos, Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão maravilhoso, irmão. Às vezes, irmão, a gente começa a cochear em dois pensamentos. A gente começa a olhar para uma coisinha daqui, uma coisinha dali, né? A nossa carne, o nosso olho, às vezes ele começa a botar um defeitozinho no irmão Luciano, no pastor Salésio, no pastor Benjamin, porque não sei o que, o diabo, ele começa a gostar disso, ele começa a inflar teu coração, ele começa a dar ênfase para você nisso, e aí você vai achar um outro indivíduo que está no mesmo pensamento que você, e é nessa hora que você perde a bênção. Mas quando você repreende, quando você corta essa conversa, quando você deixa o diabo por terra e permanece fiel ao Senhor, a recompensa de Deus chega na tua vida. Aleluia. A recompensa do Senhor chega na tua vida. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem promessa para a gente aqui nesta noite. Tem herança para pessoas aqui nesta noite. O Senhor vai pelejar, meu irmão. O Senhor vai pelejar, minha irmã. A promessa do Senhor vai começar a se cumprir. Aleluia. Ainda que não seja hoje, nesta noite, mas o Senhor está te fortalecendo e dizendo: continua confiando, porque vai chegar a tua resposta. Aleluia. Vai chegar a tua resposta. Vai chegar a bênção do Senhor para você aí. Aleluia. Vai chegar, meu irmão. Vai chegar, minha irmã, a bênção do Senhor para a sua vida. Aleluia. Ainda que às vezes você não é notado, ainda que às vezes, não se preocupa, Deus é maravilhoso. Eu vou contar um negócio para os irmãos aqui. Quando chegou no dia 20 de dezembro, o cidadão que a gente estava trabalhando, ele chegou em mim, sentou na minha frente assim, baixou a cabeça, levantou, olhou dentro do meu olho, sabe o que ele falou, pastor? Eu tenho que cuidar mais da minha vida do que de vocês. Tipo assim, vocês, se lasca. Eu vou parar a obra aqui. Eu falei: tá, e nosso pagamento, tudo? Ele falou: não sei, eu vou para o Rio de Janeiro, eu não sei o que vai acontecer.
Aí eu falei, Deus, tem misericórdia, Senhor. E o dono da obra, ele viaja muito. Eu falei, Senhor, prepara para esse homem, dá um revertério lá onde ele está, para ele voltar para cá. E aí, irmão, eu falei com o Senhor assim, umas 2 horas depois o cidadão não chegou na obra lá. Aí eu fui lá, ele é muito prestativo, assim como... Aí eu falei, vem cá, o que está acontecendo? Fala para mim, seja real. Eu falei assim, ó, eu não faço diferença entre pobre, rico, preto, branco. Para mim são seres humanos, e eu quero conversar contigo aqui. Tu está quebrando, tu está falindo, como é que tá as coisas? Tá maluco? Ele falou assim para mim. Eu falei, não, porque o cidadão está dizendo que vocês não mandam mais material, nós não temos mais material para trabalhar aqui, ele falou que vai parar a obra aqui, e como é que nós vamos ficar? Nós temos conta para pagar, nós temos família, Natal, criança, ele quer um chocolatinho, como é que vai ficar? Ele falou, não, vamos resolver isso agora, pelo amor de Deus. Já falou para a moça, ó, manda material aqui, ó, vocês vão trabalhar. Eu falei, ó, menos o Natal e o Ano Novo nós vamos trabalhar. Ligou para o cidadão lá, o cidadão falou, ó, eu não quero mais tocar essa obra aí. Se o Salésio quiser continuar aí, ele que continue. Ele saiu. E o engraçado, irmão, que o que ele falou se cumpriu. O que ele falou, ele foi embora. Mas para mim, o que ele tirou da boca dele, se cumpriu. Porque o Senhor abençoou a minha vida. E é isso que eu quero dizer para você. Não precisa ninguém notar você. O Senhor, Ele nota. O Senhor, Ele conhece. Ele sabe do teu coração. Espera no Senhor. A resposta vem de Deus. Aleluia. Orando alabaçurimicanda lamanai. A gente quer agora, tem que ser já. Oh meu Deus, não. Deus é longânimo, Ele sabe a hora certa, irmão. Ele sabe o momento certo de te abençoar. Talvez você não está preparado para ser abençoado e ainda vai acabar perdendo a benção. Então o Senhor, Ele sabe o momento certo. Escuta o que eu estou te dizendo aqui. Dê ouvido aqui nesta noite. A palavra do Senhor é no momento certo. Deus vai agir na tua vida. O Senhor vai te abençoar. Amém? Obviamente, irmãos, que temos que fazer igual Josafá. Josafá foi intimado para a guerra. Ele disse, Senhor, o que eu faço? O Senhor disse, vai, pode ir. Se enfileira lá, tome posição de soldado lá. Mas fique tranquilo que essa guerra não é sua, essa guerra é minha. É eu que vou pelejar por vocês. Amém? Não é você deitar na cama e esperar que vai cair do céu, não. É você ir para a guerra, você ir para a luta. Mas o Senhor vai pelejar por você. Aleluia. Glória a Deus. Permaneça fiel na palavra do Senhor. Permaneça fiel na promessa do Senhor. Permaneça, não desanima. Olha só, irmão, passou-se 40 anos, ou seja, até 40 anos ele vivenciou tudo isso. Dos 40 anos veio a promessa. Ele já estava com 85 anos. Ele poderia dizer, não, para mim já era. Eu não vou ter terra, eu não vou ter nada. Já terminou, não. Ele permaneceu fiel. E na hora do sorteio ele falou, sorteio não, sorteio é uma coisa que pode acontecer, comigo não funciona não, comigo sorteio não, eu quero aquilo que eu tenho direito de promessa, e o Senhor abençoou a vida dele. Amém? Não é sorteio, não é sorteio. O Senhor promete, não é para um e nem para outro, é para todos que estão aqui, é para todo aquele que crê, é para todo aquele que confia, é para todo aquele que não deixa de crer no Evangelho do Senhor. Então continue crendo no Evangelho do Senhor, porque a promessa do Senhor vai acontecer na tua vida. Aleluias. Oh, louvado é o nome do Senhor. Tinha uma irmãzinha que congregava comigo. Irmãzinha, não é por desmerecimento, é por carinho mesmo. E ela fazia 38 anos que ela não via a família dela. 38 anos. E um dia eu estava pregando, e o Senhor me impulsionou para dizer para aquela irmã. Eu fiquei com medo, mas o meu coração batia muito forte. E por mais que eu controlei, quando eu vi, eu já tinha falado. Eu falei, irmã, por esses dias, o Senhor vai preparar para você encontrar a sua família. Aleluia. 2 ou 3 dias depois, irmão,
A mulher, ela conseguiu o contato dos irmãos, dos sobrinhos, dos parentes, e ela viajou, irmão, para ver toda a sua família, e ela vinha orando a Deus por muitos anos, mas a promessa do Senhor se cumpriu na vida dela. Eu estou contando isso de experiência, porque o Senhor, Ele faz, aleluia, o Senhor, Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre a sua palavra, bendito é o nome do Senhor. Aleluias, aleluia. Tem coisa, irmãos, que às vezes a gente nem lembra mais, mas ela já se cumpriu na sua vida. Ou às vezes, irmãos, é porque a gente, às vezes, é meio ingrato mesmo. Aleluia. Eu estava lá em casa hoje, aí meus filhos estavam lá, minhas noras, meus netos. Irmão, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu tinha 2 moleques dentro de casa. 5 anos depois agora eu tenho 6 netos aqui em Joinville, mais 2 no Mato Grosso. Então assim, irmão, e aí eu fico olhando e vendo a família, irmãos, na presença do Senhor. Tem problema? Tem, claro que tem. Tem umas discordâncias, às vezes tem, claro que tem. Mas estão caminhando no caminho certo, e o Senhor na hora certa conserta todas as coisas. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Eu não vou além, irmãos, eu não vou além. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração dos irmãos. Nós podemos ir além, mas eu tenho certeza, irmãos, que o recado do Senhor você já entendeu aqui nesta noite. Amém? Aquilo que você precisava ouvir, o Senhor já falou contigo aqui nesta noite. Mas creia, meu irmão, creia, minha irmã, aleluia, creia, confia, porque o Senhor, Ele é fiel. Amém? Ainda que alguém te chame de maluco, de repente você faz umas maluquices aí, mas confia, creia, amém? Porque o Senhor vai realizar na tua vida. Aleluia, o Senhor vai realizar na tua vida. Fique de pé, meus irmãos. Aleluias. Um instantinho de oração. Aleluia. Levante a tua mão. Você que ainda crê na herança do Senhor. Você que ainda crê nas promessas de Deus. Fecha o teu olho agora. Mas só fecha o teu olho e abre a tua boca para adorar o Senhor. Amém? Abre a tua boca para adorar o Senhor. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei, aleluia, eu marquei um encontro com Deus aqui, nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro. Aleluia! Senhor meu Deus, é a tua presença aqui nesta noite, é a tua glória aqui nesta noite. Cumpra a promessa na vida do teu servo, na vida da tua serva.
Rapacandará, suidecandaramanai. Xerebandará, suidecandaramanai. Eu creio, Senhor, naquilo que eu prego. Eu creio, Senhor, porque eu tenho vivido as tuas promessas. Eu tenho vivido, Senhor, as tuas misericórdias na minha vida. Deus abençoe os irmãos. Palmas que louvam o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.